Muita gente pergunta qual é a margem que ela tem no produto que ela está vendendo. Você realmente sabe quanto que você ganha com a venda do seu produto? Se você está a fim de dar uma olhadinha melhor nessa conta, pega papel e caneta que a gente vai te explicar e você faz a conta aí. Fala, eu sou o Lucas, esse é o Rafa e hoje a gente vai falar sobre um erro muito comum que a gente vê por aí. Se eu compro o meu produto por R$100 e vendo ele por 150, eu tenho 50% de margem de lucro? Fala aí, Rafa. Isso é um erro muito comum que as pessoas costumam cometer, que é usar o preço de custo como referência e não o preço de venda. Então, isso pode dar uma diferença na margem brutal, de maneira que a pessoa pensa no negócio dela achando que tem uma certa tranquilidade, quando na verdade a realidade é outra. Exatamente, isso pode comprometer o seu fluxo de caixa, isso pode te dar uma ilusão em relação ao seu negócio e aí você acabar se enrolando mais para frente por achar que tem uma margem que realmente você não tem com a venda daquele produto. A importância de você entender a margem de um produto específico do seu negócio da maneira correta é que imagina ao longo de um mês inteiro, por exemplo, você vendendo esse produto e outros sem ter noção da margem exata que você tem ali. Você vai chegar no final do mês com o faturamento inteiro, acreditando que você tem uma margem muito maior do que você tem. E isso é ruim porque você não pode se planejar direito para as coisas que você quer gastar, você quer reinvestir, você quer aumentar alguma coisa no seu negócio, contratar mais gente. Porque quando chega no final desse período que você está analisando, não entrou o dinheiro que você achava que ia entrar. Então, essa é a maior importância de entender exatamente como que faz a conta da margem do seu produto. Isso, e cai naquilo que a gente vê toda hora, né? O empreendedor falando, cara, eu não sei como não sobra dinheiro do meu produto. Eu já faturo bastante, eu já vendo bastante, mesmo assim não sobra dinheiro no final do mês. Por quê? Porque ele realmente está achando que ele tem uma margem que no final ele não tem. Então, às vezes ele acha que ele precisa ter uma margem de 40% no negócio dele para pagar os custos fixos, aluguel, funcionário e tal. E quando vai se realizar isso, não tem aqueles 40% assim como o Rafa falou na conta. Então por isso que ele acaba não vendo dinheiro. E aí, como é que faz essa conta aí para descobrir? Bom, vamos dar agora então um exemplo prático de como tem que ser feita essa conta. Quer começar pelo jeito errado ou pelo jeito certo? Vamos pelo jeito errado aí, que a gente vê muito por aí. Tá, imagina o seguinte, você compra um produto por R$10 e vende ele a R$15. Então, a maioria das pessoas acaba pegando o custo do produto como referência. Então ele faz o seguinte, ele pega os R$10 e quer ter uma margem de 50%. Ele bota 50% nos R$10, chega a um valor de R$15. Então ele está achando que está vendendo a R$15 com uma margem de 50%. Que não é verdade, né? Exatamente, porque imagina, se você vendeu por 15 e comprou por 10, você ganhou 5, certo? A maneira certa de se fazer é pegar esse 5, que é a sua margem, e dividir pelo preço de venda, que são os 15. E aí você vai achar 33%, que tem de diferença quase 17% do que se você tivesse pego os 10 de preço de custo como referência. E isso é um baita problema, não é não? É, porque pensa na importância disso quando você está pensando em quantidade de produtos vendidos. Imagina se você vendeu 100 produtos desse, imaginando que a margem era de 50, quando na verdade foi 33. Imagina o impacto que isso vai ter, você achando que no final do mês você vai ter lucro em cima dos 50%, mas na verdade lucro em cima dos 33%. A diferença é muito grande. Então tem que ter muita atenção na hora de fazer essa conta. A margem deve ter como referência o preço e não o custo. Só uma coisa, talvez não tenha ficado claro para mim. A gente tem o produto que comprou por 10 e a gente está vendendo por 15. Exato. Eu vou considerar esses 15 ou eu vou considerar os 5, vou dividir por 5? Você vai pegar o valor que você vendeu menos o valor que você comprou, que nesse caso é R$5, né? 15 menos 10. Aí esses R$5 você vai dividir pelo preço de venda, que é 15. Ah, tá. Então a conta é 5 dividido por 15. Aí vai dar os 33%. Porque as pessoas elas pegam esse 5 e dividem pelo 10, que é o custo. E aí elas acham que tem 50% de lucro. Aí você vê aí, um monte de gente falando, tem 50% de lucro, 100% de lucro. Só que você está vendo sobre o custo do seu produto, a margem é sobre o preço, né? Sobre o custo é fácil ter margem, o custo é sempre menor do que o preço. Agora, o mais importante de tudo é entender o seguinte, essa conta que a gente está fazendo é a margem bruta que você tem com a venda desse produto. A gente não está descontando nada que engloba toda a estrutura da sua empresa, então aí está entrando só mesmo o custo do produto.
E é aí que entra, às vezes, a maior pegadinha, que é o cara não entender como é que o dinheiro está sumindo, porque sobra uma margem no produto, então você acredita que alguma coisa vai sobrar. Só que muitas vezes a estrutura do seu negócio vai acabar sugando toda essa margem que você tem, né? Exatamente. E isso você pode até ver naquele vídeo que a gente já gravou de precificação. Lá a gente explica por que essa margem ela vai se corroendo conforme você vai pagando seu custo fixo e todos os outros centros de custo que você tem no seu negócio. Além de você saber a sua margem bruta, mais importante que isso é você saber a sua margem líquida, se é que você está tendo ela com o preço que você coloca no seu produto. Né? Por isso que é importante você precificar certinho, para você conseguir saber quanto de margem sobra para o seu bolso e de retorno do seu trabalho aí. No vídeo que a gente falou sobre precificação, tem o link lá para a planilha que a gente deixou, onde você vai conseguir tranquilamente encontrar quanto que tem de custo dentro da estrutura do seu negócio, qual o percentual do seu custo fixo, qual o seu percentual de despesa variável e entre outras coisas que vão chegar nessa composição da margem que você precisa para o seu produto. Para simplificar, basicamente é o seguinte, tem o custo do seu produto, que você vai analisar isso que a gente falou no começo do vídeo e vai achar a sua margem bruta, beleza. A partir disso, você vai ter que descontar todas essas outros gastos. Qualquer real que sai da sua empresa é um gasto. E isso tem que estar ali dentro do seu produto para você estar assegurado que realmente você está ganhando dinheiro com aquilo. Nessa planilha que o Rafa falou, você vai poder brincar. Você vai poder botar uma margem, vai chegar num preço. Aí você vai ver que esse preço talvez não seja viável. Aí você vai e abaixa a margem. Porque a gente sabe que a gente não consegue vender sempre o produto pelo preço que a gente quer, né? Tudo depende da percepção de valor do cliente, que é o cara que vai comprar o que você está vendendo. E pensa o seguinte, o seu produto é como se fosse uma garrafa d'água, que ela está cheia ali, um pouco daquela água ali vai servir para pagar o próprio produto que você comprou e está vendendo, mais um pouco vai ter que sair para poder pagar a despesa variável, mais um pouco vai ter que sair para pagar os custos fixos, os impostos e a sua retirada de lucros também está ali dentro daquela garrafa ali, então tudo isso tem que estar contemplado no seu preço. Senão vai acontecer o caso que a gente vê com frequência, das pessoas venderem o produto e o dinheiro daquele produto não ser suficiente para cobrir todos os custos da empresa. Isso, então vai aparecer aqui na tela a continha para você achar sua margem líquida. Lembra daquele exemplo que você vendeu seu produto por 15? Beleza, você comprou ele por 10, certo? Vai sobrar 5, é a sua margem bruta. Desses 5, ainda vão ser abatidos os percentuais de custo fixo, de despesa esporádica, só que tendo como referência o preço de venda. Sempre o preço de venda vai ser a referência. E aí sim você vai ver que vai sobrar alguma coisa ali, R$1, R$1,50, depende dos percentuais do seu negócio. Agora a gente vai poder fazer a conta de realmente qual é a margem líquida que você tem com a venda desse produto. Então, para simplificar, vamos usar o mesmo exemplo do produto de que a gente vende por R$15. Né? Então, vamos supor que nesse negócio hipotético do exemplo, a gente tenha 10% de custo fixo. Então, a gente vai ver quanto é 10% de R$15, que como o Lucas falou, o preço de venda é que é a referência. Então, 10% de R$15 dá R$1,50. Isso quer dizer que a margem que a gente tinha antes de R$5, agora já sobra R$1,50 a menos, que vão ser usados para contribuir com o pagamento do custo fixo. E a partir daí a gente faz a mesma coisa para os outros centros de custo. Então, a despesa variável, por exemplo, tendo 5%, vai diminuir aí mais 75 centavos na nossa margem no produto. E aí você faz a mesma conta para a despesa esporádica, com, por exemplo, 1%, e por os impostos, por exemplo, 10%. E aí no final a gente chega de verdade na margem de lucro líquido desse produto. Então a gente tem aqui no final o valor que sobrou de margem de lucro líquida desse produto que começou lá nos R$15 e a gente foi descontando. Isso é o que realmente sobra para você com a venda desse produto. Você vê que dá uma percepção bem diferente quando você realmente sabe qual é a sua margem líquida, né? Agora você está assegurando que todas as despesas, todos os gastos do seu negócio estão embutidos ali no preço de venda. E você vê que não é nem perto dos R$5 que a gente achou que a gente tinha de margem, que se sobra realmente para o bolso ou para reinvestimento na empresa. Então, a margem bruta ela é um indicador bacana, porque dá para ver essa diferença entre o custo do produto e o preço de venda. Mas um indicador melhor ainda é você saber quanto que realmente sobra depois de abater todas essas categorias de gasto. Como o Rafa falou, despesa esporádica, custo fixo, enfim, tudo aquilo que contempla a sua empresa como um todo.
E lembrando que se você ainda não sabe os percentuais dos centros de custo do seu negócio, a gente tem um vídeo aqui, que vai aparecer aqui na tela para você poder usar, que você vai ter a ferramenta para entender direitinho, categorizar as despesas do seu negócio e entender qual o percentual que cada centro de custo desse tem para você. E por que isso faz sentido? O seu faturamento ele vem da venda dos produtos, certo? Então todo produto seu que é vendido, ele tem que contemplar um percentualzinho desse para quando você formar o seu faturamento lá de 100 mil, 200 mil, 1 milhão por mês, ele ter 10% destinado ao seu custo fixo. Que no caso, se for 1 milhão, vão ser 100 mil gastados com funcionário, com aluguel. Então, todos os produtos tendo isso assegurados, quando você tiver o seu faturamento, você não vai ter problema nenhum para pagar ninguém, para pagar seu aluguel e não vai ficar devendo ninguém aí. E lembrando agora que se essa conta toda aqui deu um valor negativo para você, você provavelmente está vendendo por um valor abaixo do que você deveria. Provavelmente não, você está, né? Você tá vendendo por um valor abaixo, e aí você não está tendo margem. E se ficar no 0 a 0, você está trocando dinheiro. É o famoso ponto de equilíbrio. Você não está ganhando nem perdendo, você está trocando dinheiro. Como você trabalha muito, que eu sei, e você está investindo dinheiro na sua empresa, correndo risco pra caramba de empreender aqui no Brasil, trocar dinheiro nunca vai ser o ideal. Lógico que isso varia de produto para produto, mas vamos sempre trabalhar a visão do lucro. E isso vai passar a te dar uma visão muito mais estratégica, né? Você pode ter, às vezes, um produto que você vende uma quantidade absurda e vale a pena você ter esse produto estrategicamente na sua empresa, aproveitando um pouco menos do que ele te dá de retorno, mas ganhando na quantidade, por exemplo. E vão ter produtos que, às vezes, pelo tempo que ele fica na sua prateleira, guardado, você tem que ser mais remunerado por ele. E toda essa conta aqui vai poder te dar essa visão. Exatamente, mas isso é papo para outro dia, então fique ligado e faz a conta aí. Não, mas espera aí. Se você gostou do vídeo, clica aqui embaixo para se inscrever no canal, curte. Se ficou alguma dúvida, comenta que a gente vai te responder. E aí sim, faz a conta aí. A importância desse... Você ganhou? A margem ela deve ser como... Não sei como é que fala então. Vento? A gente não está descontando nada que é... Essa é muito engraçada. Quase que eu dei tapa aqui. Vai! Tá, vamos lá. Me perdi agora. Então a gente tem aqui no final o valor que realmente sobrou de margem de lucro líquido. Olha o barulho. Você sabe que precisa muito ter esse conhecimento, pode estar às vezes meio perdido. Perdi, eu que me perdi aqui. Vamos de novo. E agora? Me deu um cala-boca bonito agora. Ele tá bolado a gente soltar muita coisa no vídeo só. Bom, vamos dar então agora um exemplo prático. Não, mas espera aí. Se você gostou do vídeo, vem aqui embaixo. Vem aqui embaixo. Pode ter bastante... Nossa, onde? Vai, vamos de novo. Vou ganhar mais uma orelha agora.